que esse dinamarquês, o Oersted, ele descobre sobre o eletromagnetismo? Vem comigo aqui para o quadro. Num circuitinho muito simples, onde eu tenho aqui um interruptor, algumas baterias e uma lâmpada, quando ele acionava essa lâmpada, ele percebeu o seguinte: quando ele pegou uma bússola e ele passou essa bússola aqui, ele pegou a bússola e ele passou essa bússola em torno do filamento desse circuito, o que ele percebe? Ele percebe que essa bússola começou a andar. Então, o que ele percebeu? Que, além de corrente elétrica nesse circuito, existia também um campo magnético sendo gerado no condutor desse circuito. Ele constata isso a partir de uma bússola, porque ao passar a bússola pelo circuito, ela ia se orientando neste campo magnético. Perfeito? Parece simples, mas essa descoberta foi fenomenal para o eletromagnetismo. Então, Oersted, ele conceitua o quê? Sempre que eu tiver corrente elétrica em um condutor, automaticamente eu terei o quê? Um campo magnético. Perfeito, pessoas? Tenho corrente elétrica em um condutor, automaticamente existe um campo magnético em torno desse condutor. Perfeito? Sempre esse campo magnético ele não é visual, eu não consigo vê-lo, mas com equipamentos é possível detectá-lo e é possível medir o campo magnético. Perfeito? Então, primeira contribuição de Oersted. Segunda contribuição agora vem de Lenz. O que Lenz descobre a partir dessa ideia, então, de corrente elétrica e campo magnético? Vem comigo aqui e vamos dar uma olhada. Olha só, o que Lenz, então, descobre? Eu tenho um ímã, perfeito? Este ímã, ele tem as suas linhas do campo magnético, isso nós vimos lá na nossa primeira aula, certo? Temos essas linhas. Lenz pega esse ímã e aproxima ele de uma bobina, certo? Uma bobina fechada, um filamento enrolado, essa bobina fechada. Na medida que Lenz aproximava esse ímã desta bobina, aproximando, Lenz descobre que esta bobina cria nela uma corrente induzida, só pelo fato de eu aproximar este ímã. Como que surge essa corrente induzida? Aqui, quando eu aproximo o polo norte dessa bobina, vai gerar aqui um campo anti-horário, ou seja, uma corrente elétrica induzida no sentido anti-horário. Perfeito, gente boa. Então, nesse sentido anti-horário, se eu fechar aqui a perninha dela, que letra eu tenho aqui? Eu tenho a letra N, que significa o quê? A face desta bobina se transformou num polo norte magnético. Ao mesmo tempo que ela criou, então, esta corrente induzida no sentido anti-horário, a sua face se transformou num polo norte magnético. Perfeito? Ok? Tá, mas e aí se eu afastar esse ímã? Na medida que eu afasto esse ímã, essas linhas, então, deixam de entrar dentro dessa bobina. O que acontece? Aqui vai acontecer uma inversão desta corrente induzida, que agora ela não quer perder mais a sua indução e ela vai gerar agora um campo, uma corrente induzida no sentido horário. Ok? Nesse sentido horário, se eu fechar aqui essa perninha, que letra eu tenho aqui? Eu tenho a letra S de polo sul. Perceberam? Então, na medida que eu tenho esse ímã agora se afastando, esse campo magnético que foi induzido aqui, ele não quer perder
essas linhas de fluxo. Então, ele se transforma num polo sul com a finalidade de atrair novamente este ímã. Então, o que Lenz descobre aqui? Se eu pegar esse ímã e ficar aproximando e afastando desta bobina, eu vou criar uma corrente induzida nela que também vai ficar se alternando em polo norte e polo sul, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul, mas vai gerar sim uma corrente induzida. Certo, pessoas? A partir desse descobrimento de Lenz, Faraday se apropria desse conhecimento e converte isso em cálculos e posteriormente então se descobre vários equipamentos eletromagnéticos, eletromecânicos que podem ser feitos a partir deste princípio. Desses equipamentos que podem ser feitos a partir desse princípio aqui da lei de Lenz e posteriormente da lei de Faraday, nós temos o famoso dínamo, que é muito usado nos veículos automotores, que também é utilizado nas usinas hidroelétricas. O que é? Eu tenho uma pá muito grande lá, no rotor dessa pá eu tenho ímãs, esses ímãs vão girando ao redor de uma bobina. Esses ímãs, então, ora, polo norte e polo sul estão se aproximando e se afastando dessa bobina, e essa bobina, então, lá na hidrelétrica, ela gera uma corrente induzida. Essa corrente induzida é levada até os transformadores, as subestações. Lá ela é equalizada, deixada numa proporção viável para transmissão, e depois ela é redistribuída pelas linhas de transmissão. Perfeito, gente? Então, olha só, o que começou com Oersted, passou por Lenz, passou por Faraday, olha o grande avanço tecnológico que eles conseguiram para a humanidade em função do eletromagnetismo. Perfeito, gente? Os nossos motores elétricos hoje funcionam a partir do mesmo princípio, apenas um princípio inverso. Percebam? Princípio inverso. Também eu tenho essa mesma funcionalidade acontecendo aqui. Muito bem, gente? Eu vou deixar agora uma animação para vocês verem isso aqui acontecendo na forma de animação, que é muito bacana para entender. Então, por hoje, um abraço. Se você gostou, deixa um joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal, certo? Um abraço e até a próxima aula.